tudo bem com vocês? Aula de Geografia e hoje nós vamos falar sobre as andanças do povo brasileiro, ou seja, processo migratório no Brasil. Vamos começar? Muita coisa bacana para a gente ver. Já quero lembrar você agora desde o início que esse conteúdo vai estar lá no simulado, tá? Na N3. Então, vamos lá! Gente, na página 134 do livro de vocês, né, nós vamos começar a falar sobre o processo migratório no Brasil e como essas migrações, né, deram construção ao espaço brasileiro. Primeiro, o que é essa migração? Né? O livro de vocês traz esse conceito, é o deslocamento da população de um lugar para outro, tá? Então, assim, tem vários tipos de migrações, intercontinental, interestadual, intermunicipal, tá? Então, tem vários tipos de migração. Os fatores, né, são os mais variados. Então, a pessoa pode se deslocar. Normalmente, o principal deles é em busca de uma melhor qualidade de vida, tá? Uma maior qualidade de vida. Mas podem ser por questões de perseguições políticas, podem ser por questões naturais, pode ser por questões de guerra, tá? De qualquer forma, o objetivo é sempre ter uma melhor qualidade de vida. Porque se há guerra, eu não tenho qualidade de vida. Se é um local que tem muitos desastres naturais, eu não tenho uma qualidade de vida porque eu sou sempre assolada pelo medo, pela insegurança. Se é por questões econômicas, eu também não tenho uma qualidade de vida porque aquela região, aquele país onde eu moro, ela está assolada por uma crise econômica, né? Então, quando uma crise econômica se instala, a pessoa acaba tendo muitos prejuízos, perda de emprego, né? Se perde o emprego, você já não consegue pagar as contas em dias, você já não tem alimento. Então, todas essas questões, inclusive políticas, perseguições políticas, religiosas, né, conflitos, guerras em nome de um Deus, por questões religiosas, tudo isso tira a qualidade de vida das pessoas. Então, o objetivo seria as pessoas migram em busca de uma qualidade de vida, mas os fatores podem ser os mais variados, tá bom? Então, as migrações internas, né, correspondem aos movimentos populacionais que ocorrem dentro de um país, né, sem alterar a sua população absoluta. Então, o que significa isso aqui? O que é a população absoluta? É a quantidade de habitantes que tem dentro de um país. Então, se as migrações elas acontecem de um município para o outro, né, de um estado para o outro, elas não, nós chamamos isso são migrações internas, as migrações que acontecem dentro do país. Então, elas não vão alterar a quantidade de habitantes do país, tá? Diferente de uma migração de pessoa que sai de um país para outro. Se sai, que é o processo imigratório, já modificou ali a população absoluta. Se entra pessoas, também já modificou essa população absoluta. Então, migrações internas são as migrações que acontecem dentro do país, tá? Embora essas migrações elas tragam mudanças significativas, né? Mudanças econômicas, mudanças sociais na área onde elas acontecem. E na sua grande maioria, essas migrações internas, elas acontecem em virtude de questões econômicas, tá certo? Só para a gente entender um pouquinho desse conceito aí de migrações. O nosso foco aqui são as migrações internas, as migrações que aconteceram e acontecem dentro do Brasil, tá? Então, olha só, até o início do século XX, a população brasileira se deslocou muito pelo Brasil, tá? Isso devido aos diferentes ciclos econômicos, né? Tem a ver com o processo histórico que o Brasil percorreu, né? Através dos desenvolvimentos econômicos, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, o ciclo do ouro, né? Então, todo esse contexto histórico e econômico aí promoveu um deslocamento da população brasileira por diversas áreas do Brasil. Então, nós vamos ver sobre isso um pouco mais profunda, de forma mais profunda lá na frente. Então, no século XVI e século XVII, na região nordeste, ali na zona da mata, o desenvolvimento do ciclo do açúcar
tornou-se, né, a primeira área de povoamento efetivo no Brasil. Então, fez com que aventureiros fossem atraídos, né, para essa região, trabalhadores livres, pequenos comerciantes, chamados de mascates, foram atraídos por esse povoamento na Zona da Mata. Tá? Na metade do século XVII, o próprio empreendimento, então você vê que esse próprio processo migratório tem muito a ver com a questão econômica. Tá? Mas no século XVII houve um impedimento da criação bovina nessa região açucareira. Então houve aí o primeiro deslocamento populacional para o interior do Brasil, tá? E aí, dentro desse deslocamento, tem aí o início, né, da pecuária para o agreste, ou seja, as pessoas começaram a migrar da zona da mata para o agreste e o sertão nordestino, em busca de outras oportunidades também. Então, começa aqui o primeiro deslocamento populacional, tá? Para o interior do Nordeste. No século XVIII, começa a haver uma mudança do eixo econômico, né? Há uma quebra da economia do açúcar. E aí, essa decadência dessa economia açucareira, né, traz à tona aí também a descoberta do ouro em Minas Gerais. Então, o nordestino começa aí a sua saga de retirante. Ele começa um processo migratório do Nordeste para o Sudeste em busca de condições melhores de vida, até porque esses retirantes eram muito assolados pela seca, pela opressão dos coronéis, né, das grandes fazendas. Então, tudo isso trazia uma vida de muita fome, de muita miséria para o nordestino. E essa descoberta do ouro em Minas Gerais, né, atraíram esses nordestinos para os garimpos, né, em busca de uma expectativa de encontrar ouro, pedras preciosas e que essa descoberta pudesse trazer uma grande mudança de vida para a vida deles. Então você vê nessa introdução, né, das migrações internas até o século XX que passa, né, por um contexto histórico, passa por toda uma transição econômica que o Brasil foi sofrendo ao longo da sua história. Então, essas migrações entre a década de 1930 e 1960 é uma época em que a quebra da economia cafeeira, das fazendas que eram grandes produtoras de café, não diminuiu a atração. O Sudeste passava por essa crise econômica no café, mas mesmo assim essa crise não fez com que diminuísse essa atração dos nordestinos para a região Sudeste. Porque a região Sudeste, o dinheiro que foi acumulado com a produção do café, possibilitou esses fazendeiros investirem em indústria. E ali na região Sudeste se formou grandes parques industriais e continuou a vinda desses nordestinos para o Sudeste, né, para trabalhar nessas empresas. Então, esse parque industrial ele veio para substituir os produtos que eram importados, tá? Então, isso só foi possível com um acúmulo de capital, acúmulo de dinheiro promovido pelo café. Então, quando houve a quebra do café, a crise, né, da cafeeira, esses fazendeiros tinham poder econômico, tinham capital para investir no parque industrial. E aí continuou um crescimento econômico, né, do Sudeste, dos nordestinos que vieram para trabalhar nessa região, tá? Que ao mesmo tempo em que a região Sudeste crescia, né, os seus empreendimentos industriais, o parque industrial se fortalecia aqui no Nordeste, as indústrias do Nordeste começavam a entrar num processo de estagnação. Então, enquanto o Nordeste não acompanhava com o crescimento de geração de trabalho, o Sudeste ofertava tudo isso. E muitos nordestinos que vieram para a região Sudeste, atrás dessas ofertas de emprego nas indústrias,
na verdade, não tinham uma mão de obra qualificada e acabaram trabalhando como peões nas construções civis ou como subempregados, né, fazendo pequenos biscates, pequenos serviços, bicos, né, na verdade. E muitas dessas pessoas tiveram seu sonho ali interrompidos, não conseguiram alcançar o tão almejado qualidade de vida, né? Mas em função, não porque não existia uma oferta de trabalho, mas muitos desses retirantes não eram nem sequer alfabetizados. Então, como que eles poderiam ocupar funções, né, que poderiam trazer essa mudança de vida? Então, eles ficaram com trabalhos, muitas vezes muitos nem tinham trabalho, viviam de bicos, né, naquela região, porque eles só vinham com dinheiro de vinda, não tinham dinheiro de volta, de retornar para o Nordeste. E aí, surgiram nesse processo migratório os famosos candangos. Quem que eram esses candangos, chamados candangos? Eram nordestinos que, da região sudeste, eles acabaram seguindo para Brasília no ano de 1956 até 60, né? São imigrantes que foram atraídos pelas novas fronteiras, né? Eles foram desencantados, vamos dizer assim, com o Planalto Central e candangos começaram a migrar, ó, tá vendo as setas aqui no mapa, para o Planalto Central, ou seja, para as áreas da região centro-oeste, atrás de novas fronteiras agrícolas, no Mato Grosso, em Rondônia, né, atrás das riquezas do garimpo e das pedras preciosas. Então, do Nordeste, eles vieram para Sudeste, né, para São Paulo, para Minas Gerais. Aqui, quando essas pessoas não conseguiram bons trabalhos, eles seguiram para Brasília, para trabalhar na construção de Brasília, e de Brasília eles foram para Mato Grosso atrás de um trabalho voltado às riquezas, né? Atrás de riquezas no garimpo, atrás de ouro e de pedras preciosas, tá? No período de migração, no período entre 1950 e 1970, a consolidação dos governos militares nesse período, né, após a década de 70, trouxe um plano de integração do território brasileiro, né? Então, a criação dessas frentes pioneiras, né, agrícolas, expansão das fronteiras agrícolas nas regiões norte e centro-oeste, começaram a atrair pessoas para essas regiões. Você pode observar aqui, ó, que pessoas também vindas do Nordeste começaram a migrar para o Norte, atrás de terras que eram dadas, atrás de grilagens, né? Promovendo aí a agricultura, o extrativismo e também para regiões centro-oeste. É nesse período de 1950 e 1970 que tanto a região norte como a região centro-oeste, elas apresentam as maiores taxas de crescimento populacional. Então, a população teve assim, ó, um boom nessas regiões durante essa década de 50 a 70, né? Bom, além dos nordestinos, mineiros também, ó, começaram a migrar. Paranaenses também começaram a migrar para essas regiões, né? E gaúchos também. Então, não era mais uma prioridade só dos nordestinos migrar para outras regiões em busca de oportunidades de trabalho. Tanto é que você vê, inclusive aqui mesmo no Tocantins, você vê muitos sulistas, né, no Mato Grosso, muitos sulistas, pessoas que venderam propriedade de terra no sul e se deslocaram para a região norte e centro-oeste em busca de crescimento econômico. Tá? Bom, na década de 70 até a década de 90, houve um movimento migratório mais forte nesse período, né? Dos nordestinos para a região
Sudeste. Então, você vê aqui no mapa que as setas e a espessura dessas setas mostra esse movimento migratório mais intenso, né, mais forte para a região Sudeste. E você entende também um processo migratório por todo o país, né? Já não estava mais delimitada a uma região mais específica. Qualquer área do país poderia ser atrativo. E segundo o IBGE, de 1986 até 1992, 5 milhões de pessoas migraram no Brasil, fizeram parte desse movimento migratório. O fluxo migratório, esse movimento migratório, ele continua, né, para as regiões norte e centro-oeste, tá? E a região sudeste, ela começa a dar sinais de esgotamento, tá? Então, não é mais uma região vista como grandes oportunidades, porque já está saturada, né? Como o modelo de absorção de mão de obra, tá? Bom, na década de 70, 90, e continuando aqui, é nessa década de 90, né? Nessa década de 90, que a implantação de novas técnicas de produção, ela promove um novo evento migratório. Essas novas técnicas de produção começam a ocupar lugares de trabalhadores. São pessoas que saíram do Nordeste, vieram para o Sudeste em busca para trabalhar na agricultura, para trabalhar na pecuária, e era um período que antes dessas novas tecnologias exigia uma grande mão de obra, né, para plantar, para colher. Agora elas eram ocupadas por máquinas. Então, essa implantação dessas novas técnicas nos meios de produção envolviam máquinas que faziam o trabalho de muitos, uma máquina fazia o trabalho de muitos trabalhadores. Ou seja, o campo traz aí um processo de desemprego, né? Porque eles poderiam, os grandes proprietários de terra, eles poderiam ter um investimento em maquinário, traziam um resultado produtivo muito maior e isso trazia um custo-benefício muito melhor para o dono de terras. Então, ele não ter a máquina não trazia despesas trabalhistas, né? Era um investimento naquele maquinário e quando ele terminasse de pagar, pronto. Então, isso promoveu um novo evento migratório, chamado de migração, aqui de vermelhinho, ó, migração de retorno. O nome já fala, todas essas novas técnicas implantadas que geram um grande desemprego nessas regiões do Sudeste, né, promoveu um retorno, né, populacional de volta às suas origens, ou seja, pessoas começaram a sair do Nordeste e a sair da região Sudeste e a retornar para o Nordeste, né? E assim outras pessoas também que saíram do Sul também estavam retornando. Então, esse processo migratório de retorno às suas origens, tá? Então, nós temos destaques para os nordestinos que estavam aposentados, né? Exemplo da região Sudeste, e também porque o próprio processo de desmetropolização, né? Ou a desindustrialização da região Sudeste, ou seja, o Nordeste passava por um processo de crescimento e desenvolvimento e com isso também traziam novas oportunidades. Saiu daquele período de estagnação, né, que nós comentamos anteriormente, e entra num processo de desenvolvimento econômico. E aí começa a atrair para ir na minha terra, onde está toda a minha família, lá está bom de trabalho, o desenvolvimento melhorou econômico, então eu vou retornar para a minha terra, tá? Então, esse processo de retorno às origens, promovido por um crescimento econômico, né, do Nordeste, e um processo de desindustrialização da região Sudeste, ou seja, outras regiões começavam também a ser industrializadas, então atraíram os nordestinos para os seus locais de origem, tá? Mas aí nós temos também o processo do êxodo rural no Brasil,
Tá? Então, desde o final da década de 50, aonde o processo de industrialização, lá no século XVIII, traz uma progressiva mecanização da agropecuária, né, da agricultura e da pecuária, e um forte fluxo migratório, surge aí, saindo essa população do campo para as cidades. Então, por isso o nome êxodo rural. E aí, na década de 70, né, esse fluxo migratório ele fica muito mais intenso. Há uma explosão migratória, né, em todas as regiões brasileiras. Então, esse intenso fluxo da saída da população rural para as cidades, ele trouxe alguns problemas, como o desequilíbrio do percentual de população entre as áreas rural e urbana. A população que até antes da Revolução Industrial, a população rural era maior do que a urbana, começa a haver um processo inverso. A população rural começa a diminuir e a urbana a aumentar de forma não planejada, né? A própria modernização do processo produtivo, né, passa a ser de forma progressiva, de forma evolutiva, e um ponto negativo seria o ser humano, o trabalhador, o elemento humano, que passa a ser substituído pelas máquinas, né? E isso trouxe uma estrutura fundiária muito maior. O que é essa estrutura fundiária? Surgem os latifundiários, os grandes proprietários de terra. Em função do quê? Essa própria modernização, né, da tecnologia dentro do sistema agropecuário não era possível a todos os proprietários de terra. Então, os pequenos proprietários de terra que não tinham capital para investir nessa grande tecnologia ficavam de forma competitiva, desigual com os grandes fazendeiros que tinham dinheiro para investir em sementes melhoradas geneticamente, em maquinários, em compras de outras terras. Então, esses pequenos proprietários acabavam vendendo as suas terras para esses fazendeiros, né, mais capitalizados, com mais dinheiro, e eles iam se tornando donos de grandes proprietários de terras. Então, os latifundiários, né, ampliação da concentração de terra, grandes territórios na mão de uma minoria, tá? E também a própria zona urbana, que começa a passar por um processo de hipertrofia do setor terciário. Tá? Então, a zona urbana ela começa a ficar superpovoada, né? Superlotada. Isso acabou também trazendo grandes problemas urbanos. Vem aí o desemprego, vem aí porque nem todo mundo tinha uma mão de obra qualificada, o aumento da marginalidade, né? O surgimento de favelas. Então, traz também grandes desequilíbrios na população urbana, né? No desenvolvimento e crescimento urbano, tá? E também, falando dentro desse processo de emigração, né, que emigração é um movimento de saída, né, de pessoas de uma determinada área do espaço geográfico para outra, né? É a migração, é a saída. Migração é um movimento de vai e vem, de entrada e saída, tá? E imigração é quem chega e emigração é quem sai de um determinado local. Então, o Brasil, ele nunca se caracterizou como um país de grandes emigrações, tá? Internas. O que houve foram momentos específicos de emigração por diferentes fatores em épocas diferentes. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas épocas diferentes. Em 1960 e 1970, houve um grande processo emigratório em função de questões políticas. O Brasil passava por um período de ditadura militar e civil e muitas pessoas foram exiladas, ou seja, foram expulsas do seu país, foram expulsas do Brasil para que... quem que eram essas pessoas exiladas? Pessoas públicas, tá? Pessoas públicas
principalmente porque as que não eram conhecidas, normalmente elas eram mortas pelo exército, né? Mas essas pessoas públicas, onde o governo não poderia simplesmente sumir com ela, elas eram mandadas embora, porque a sua arte, a sua música, né, o seu movimento era contra um período político daquela época que era a ditadura militar. Tá? Então, não se tinha liberdade para se falar do governo nessa época. Então, nesse período, houve um forte movimento emigratório aqui no Brasil. Em 1970, houve um outro fluxo migratório, por motivos completamente diferentes. O governo paraguaio, ele traça um loteamento, né, de terras e ele abre espaço para que brasileiros possam adquirir essas terras, ou seja, brasileiros pudessem comprar terras no Paraguai, né? Então, surgem aí um grande movimento migratório, 500 mil brasileiros cruzaram essa fronteira que denominaram de brasiguaios, né? Brasileiros que viviam no Paraguai, tá? E em 1980, um novo processo migratório por conta de uma crise econômica. Então, como eu disse, as questões econômicas estão muito ligadas a essa nova qualidade de vida. Então, muitos brasileiros partiram em direção, principalmente aos Estados Unidos e ao Japão, em busca de uma melhor qualidade de vida. Tá certo? Pessoal, você falar sobre Bahia, eu acho muito legal, muito bom mesmo falar sobre isso. Mas acabou o nosso conteúdo aqui. Quando acabou? Hoje, tá certo? Mas tá vendo aí piscando? Atenção, alunos, o que será que tem chamando a atenção de vocês? Uau, a atividade da página 142 e 143 para vocês fazerem, tá certo? Lembrando que é importante fazer atividade de fixação, tá? Então, ó, um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.